De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia hoje da doutora Thaís Caruano. Thaís, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, desaposentação, né? Vamos falar um pouquinho desse tema, né? Primeiro explicando o que era esse sistema. Então, no que consiste a desaposentação? Acontece o seguinte, a pessoa ela aposentou, então ela teve a aposentadoria dela concedida e posteriormente ela continuou no mercado de trabalho. Então ela continuou fazendo todas as contribuições para a Previdência Social, normalmente, né? Ela aposentou e continuou fazendo suas contribuições para a Previdência Social. E isso, com o passar do tempo, continuou contribuindo e recebendo sua aposentadoria. E esses valores pagos para a Previdência, qual finalidade teve? A finalidade de quem aposenta e continua contribuindo para a Previdência Social é muito baixa, porque se a pessoa precisar de um auxílio-doença, ela fica só com a aposentadoria, ela acaba não tendo nenhum retorno da Previdência mesmo realizando as contribuições. Então, qual que foi a medida, né, que foi estipulada? Assim, o que se foi pensado? Como a pessoa ela aposentou e continua com as contribuições, se criou esse termo, né, a desaposentação. O que seria a inclusão dos benefícios posteriores à aposentadoria. Então, a pessoa aposentou, continuou contribuindo para a aposentadoria, seria colocar esses benefícios posteriores à aposentadoria que a pessoa continuou trabalhando no cálculo da aposentadoria, para tentar aí sim aumentar o benefício dessa pessoa, tá? Então, com isso se faria, né, realizaria um novo cálculo e aumentaria o benefício da pessoa. Junto com a desaposentação, então assim, uma coisa que foi falada, como não vai ser aceita, como não foi aceita a desaposentação, a outra ideia era a devolução para o segurado desses valores pagos após a aposentadoria. Afinal, ele paga a Previdência Social com qual intuito, com qual objetivo? Não tem objetivo nenhum, porque esses valores não vão ter qualquer retorno para o segurado. Então, que esses valores fossem devolvidos para o segurado. Claro que o STF, né, agora teve uma decisão já finalizando o assunto, e essa decisão foi contrária, tanto em relação à desaposentação, quanto em relação à devolução dos valores pagos após a aposentadoria. O que causou, assim, já era um pouco esperado, né, porque o STF ele acaba votando conforme os interesses mesmo do governo, né, ele acaba não fugindo tanto desses interesses. Mas, infelizmente, então, a pessoa ela aposenta, continua trabalhando e os valores pagos para a Previdência, agora sim, assim, foi decretado, né, que não tem qualquer tipo de utilidade. E é interessante pensar nesse processo, né? Muitas pessoas fizeram essa ação de desaposentação, né, na esperança de ter o valor ampliado e já tem essa medida cancelada. A Odete está perguntando aqui, né? Ela passou pelo processo, teve todo o processo de revisão. No caso dela, afeta ou não? Então, se a senhora começou a receber em razão da desaposentação, vai afetar sim. Então, no caso, eles vão cortar o valor que está sendo pago a mais. Se não cortou ainda, tem que aguardar, né, para ver se a Justiça vai se posicionar. Mas a determinação do STF é essa, quem está recebendo a mais para cortar. O INSS, ele está tentando fazer com que a pessoa faça a devolução desses valores, porém, o INSS está tentando fazer com que a pessoa devolva esses valores. E eles falam que eles são autorizados a descontar até 30% do valor da aposentadoria. Então, por exemplo, a pessoa entrou com a desaposentação ou com a reaposentação. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é a reaposentação. A pessoa entrou com um desses dois institutos e ganhou na Justiça. Ganhou e a aposentadoria está vindo num valor maior. E agora veio a decisão do STF falando que não vai poder receber. O INSS, ele está falando que ele vai começar dos valores pagos indevidamente, porque a pessoa acabou perdendo, ganhou num primeiro momento e depois perdeu o processo. O INSS está falando que vai descontar 30% por mês. Porém, o STF falou que a pessoa recebeu de boa fé verba de caráter alimentar, então que não pode ser descontado. Então, quem tiver valores descontados na aposentadoria, é interessante procurar o próprio INSS para verificar realmente o porquê que estão sendo realizados esses descontos. E aí, a partir dessa resposta, provavelmente vai ter que procurar um profissional da sua confiança e provavelmente vai ter que ingressar na Justiça para aí sim cortar, né, banir, terminar com esses descontos indevidos. Com essa votação contrária, né? Então a gente extingue a questão da desaposentação. E o Fábio pergunta, né, se tem um cronograma para isso, como é que vai funcionar esse passo a passo?
Agora, no caso do INSS, ele já pode cortar de imediato, mesmo quem já estava recebendo, então vai parar. Agora, a questão que vai entrar em discussão é sobre essas devoluções, né? Como que isso vai ocorrer. Então, na verdade, o STF falou que não precisa de devolver nada e o INSS está falando que foi ilegal, tudo, ele está se manifestando nesse sentido e querendo descontar 30% do benefício que a pessoa venha receber mesmo com a diminuição, né, que é descontar mais 30% para recuperar, né, os cofres públicos dos valores que foram pagos indevidamente. E quando começou essa história da desaposentação? Em 1999, Fernando Henrique Cardoso criou o fator previdenciário para as pessoas que aposentavam com menos de 60 anos. Foi a partir daí que começou toda essa questão, porque a pessoa, ao invés dela aposentar com o valor integral da aposentadoria dela, então fazia a média, né, dos últimos salários da pessoa, e ao invés dela aposentar com o valor integral de sua aposentadoria, ela passou a aposentar com um valor bem menor. O fator previdenciário, conforme o caso, ele pode retirar até 50% do valor da aposentadoria da pessoa. Então, o fator previdenciário foi criado em 1999 pelo Fernando Henrique Cardoso e a partir do ano de 2000 foi criado, já se começou a especular essa questão da desaposentação. Então, começou já a se criar essa doutrina, né, da desaposentação. Em um primeiro momento, o STJ achou válida, falou que era válido sim a desaposentação e aprovou, e aí, mas só que posteriormente, em 2016, no segundo momento, o STF, o Supremo Tribunal Federal, falou que não, que era ilegal a desaposentação, em razão que deveria ser criado por lei, e quem legisla, quem faz as leis é o Congresso. Então, que no caso o STJ não poderia opinar sobre esse assunto. E aí o STF, então, foi contra, e a partir daí não conseguiu mais, né, ter essa desaposentação, já foi barrando aos poucos e agora veio essa decisão final. Tá? Outra questão também, juntamente com esse julgado da desaposentação, também foi realizado o julgamento da reaposentação. E no que consistia a reaposentação? Ao meu ver, até mais interessante e mais claro até o direito da pessoa na reaposentação. Foi votado contra também. A reaposentação consistia no quê? A pessoa aposentava e ela continuava no mercado de trabalho por mais 15 anos. Então, olha só, a pessoa aposentou, continuou no mercado de trabalho por mais 15 anos, foram mais 15 anos de contribuição para a Previdência Social, sem qualquer tipo de retorno, porque a pessoa não tem qualquer retorno de estar ali contribuindo para a Previdência quando já está aposentada. Se ela precisar de auxílio-doença, tudo, nada, ela tem direito, ela fica só com a aposentadoria. Então, ela aposentou, né, continuou trabalhando esses 15 anos. E o que se pedia? Pedia uma nova aposentadoria, por isso que reaposentação. A pessoa pediu o cancelamento da primeira aposentadoria, então, e que a partir daí realizava um novo pedido de aposentadoria apenas com essas contribuições realizadas após a aposentadoria. Então, a pessoa aposentou e o período que ela contribuiu após essa aposentadoria eram considerados apenas esses benefícios. Então, ao meu ver, assim, era uma questão bem interessante a reaposentação. Mas agora o STF também veio, né, nesse mesmo julgado da desaposentação e já falou que não é válido nem a desaposentação e nem a reaposentação. Então, isso já acabou com tudo e pronto, né? Aí nós temos outras questões de revisões que aí ainda assim são permitidas, mas essas duas questões que eram bem polêmicas, essas provavelmente agora vão ser difíceis assim, desse assunto ser retomado e ter qualquer margem para se conseguir. E nesse período, né, quem reaposentou, né, terá algum desconto, perde alguma coisa ou não? Então, teve decisões favoráveis, sim, da reaposentadoria. Então, o valor, o que acontecia? Quando a pessoa pedia a reaposentação, o primeiro benefício era cancelado, era concedido um novo benefício com um valor de salário maior. Então, o valor do benefício que a pessoa recebia, igual se ela recebia R$2.000 e com a reaposentação o valor do benefício foi para R$3.000. Esses R$2.000 era direito dela de qualquer forma. Esses R$1.000 pagos a mais que vão ser a discussão. Então, aí que entra a questão, né? O STF fala que a pessoa não tem que devolver, tá? E agora já o INSS fala que a pessoa tem que devolver sim, porque foi pago indevidamente. Então, aí fica nessa discussão, mas provavelmente as pessoas não vão ter que devolver. Caso o INSS venha descontar, tem que entrar com uma decisão judicial para bloquear, para não ocorrer esse desconto, porque não é devido, porque a STF falou que não tem que devolver. E lembrando também que como tem essa decisão do STF, no caso de desaposentação e reaposentação, falando que não pode ser descontados
valores pagos indevidamente pelo INSS, essa decisão também vale para outros casos de forma análoga, mesmo que nós não estamos falando de desaposentação, reaposentação, mas algum caso de auxílio-doença, alguma questão que aconteceu e que a pessoa, aos olhos, né, do INSS, recebeu indevidamente e esteja fazendo algum tipo de desconto. Então, isso acaba auxiliando essas pessoas a proibir o INSS de fazer qualquer tipo de desconto. E vamos falar um pouquinho também da questão das revisões que nós tivemos recentemente. Então, outra questão, essa questão que tirou, né, a desaposentação e a reaposentação não significa que a pessoa, após a aposentadoria, não pode tentar uma revisão em sua aposentadoria. Tem várias questões que podem ser analisadas. Então, a pessoa entrou com a aposentadoria, ela começou a receber. É interessante entrar com a revisão dentro de 10 anos da data que recebeu o primeiro benefício. Porém, mesmo após os 10 anos, tem algumas revisões que ainda são devidas. Então, o que pode acontecer nessas revisões? Uma questão é a forma mesmo de cálculo do próprio INSS. Então tem que se verificar se o INSS, se os cálculos foram realizados corretamente, se houve o desconto, até, né, isso valeu até as aposentadorias concedidas até 13 de novembro, se houve desconto dos 20% menores salários da pessoa para fazer a média de salários. Então tem várias questões, e uma outra questão muito recorrente é se a pessoa trabalhou ou não em condições insalubres, e se em razão disso ela tem o direito ao aumento de 20% mulher, 40% homem no tempo de serviço, e a melhora, automaticamente a melhora no valor do seu benefício. Então tem que analisar essas questões para verificar se consegue ou não um aumento da aposentadoria. Uma outra revisão também é a revisão da vida toda. No que consiste? É a inclusão dos valores das pessoas que tiveram salários antes de julho de 94. Principalmente as pessoas que tiveram salários mais altos antes de julho de 94. E o que é julho de 94? É o ano e o mês que começou o Plano Real. Então, quem começou a trabalhar antes disso e os valores dos salários eram altos, compensa sim pedir a inclusão desses salários no valor da aposentadoria. Então, fazer um recálculo da aposentadoria para inclusão. E quem trabalhou com a insalubridade, no caso, é interessante conseguir o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, para comprovar que trabalhou realmente com insalubridade e conseguir, assim, né, tentar aumentar o valor da sua aposentadoria. E é interessante isso, né? As pessoas terem a noção das possibilidades para poder também correr atrás dos seus direitos. Uhum. Não, com certeza. E é interessante também a pessoa já ir tentando providenciar a documentação, né? O PP, no caso, é obrigação do empregador entregar quando o empregado ele sai da empresa, mas são poucas empresas que têm esse procedimento. Mas caso já tenha saído da empresa, tem que voltar ao local de trabalho, né, e pedir essa documentação. E aí, com essa documentação, verificar a possibilidade ou não da revisão. Porque é sempre interessante, né, aumentar um pouco o valor da aposentadoria. Perfeito. Fora essa questão das revisões, né, e contemplando também essa questão, a parte de documentação das pessoas, a gente sempre fala disso, né, é importante manter um registro de todas as atividades, dos recolhimentos, para ter a garantia do seu benefício no futuro ou de uma revisão. Não, é sempre interessante, sim, manter todas as documentações em ordem. E uma outra questão muito interessante é tentar fazer que complete os requisitos para a aposentadoria até 13 de novembro. Então, quem conseguir juntar a documentação, juntar tanto documentos, provas, quem trabalhou na roça sem o registro, mesmo que seja sem registro, tentar incluir tudo e conseguir preencher os requisitos até 13 de novembro é muito interessante. Por quê? Porque assim foge das novas regras da Previdência. 13 de novembro é a data que a nova lei da Previdência entrou em vigor. Então, para tentar fugir das novas regras previdenciárias, que o cálculo o cálculo acaba sendo pior para os segurados, tem várias questões que são piores, a questão da idade, então muitas coisas pioraram para os segurados. E se nós garantirmos o direito da pessoa até 13 de novembro, com certeza é interessante. Então, quando for dar entrada na Previdência, é interessante juntar um requerimento pedindo para que as regras a serem aplicadas seja até de 13 de novembro. A Luciana, né, coloca que ela fez uma cirurgia há 4 anos, desde então não voltou a trabalhar. Recebeu pelo INSS por 2 anos, depois o benefício foi cortado, ela entrou com ação
né, em várias instâncias aí, porém acabou no final das contas perdendo. Ela não tem como pagar o INSS e diz que se não seria o caso da empresa recontratá-la em outra função. Então, no caso, pode sim voltar à empresa, o seu contrato ele continua ainda em aberto, e aí a empresa ela tem que te recolocar em outra função, né? Então ela faz esse desvio de função em razão de te adequar conforme as suas necessidades físicas mesmo. Então, se ocorrer alguma limitação física, é interessante ter um relatório do médico falando qual que é a limitação física, e aí na hora que voltar para a empresa vai te colocar em alguma atividade compatível com as suas limitações. Isso é possível sim e bem interessante, né? O objetivo do INSS é isso, né? A pessoa voltar sim para o mercado de trabalho, e caso teve alguma redução de forma permanente na capacidade do trabalho, a pessoa ela tem direito ao auxílio acidente. O que seria o auxílio acidente? A pessoa fica recebendo 50% do que recebia de auxílio doença até sua aposentadoria, que é muito interessante. Então ela recebe esse 50% do que recebia de auxílio doença até a sua aposentadoria, e ela pode voltar a trabalhar, ter o registro em carteira, vida normal, e fica recebendo essa complementação em razão de ter tido alguma redução em sua capacidade de trabalho. Que às vezes vai acabar calhando aí com uma redução no próprio salário em função de ter uma atividade diferenciada. Com certeza. Muitas vezes a pessoa ela acaba tendo aí essa redução, né, até do salário, em razão de ter que adequar a sua atividade, e por isso ela tem direito a esse acréscimo em seu salário, né, esse pagamento desse benefício pago pelo governo, o que acaba sendo bem interessante. A Maria de Fátima, né, diz que ganhou na Justiça Federal direito à aposentadoria por invalidez. Ela tem 56 anos, porém o INSS recorreu. Ela pergunta como é que ela deve proceder agora, porque ela diz que não tem condições nem de ficar de pé. Então, no caso o INSS recorreu, tem que aguardar a decisão mesmo do INSS para verificar se vai ou não ganhar. Agora, se vier a perder esse processo e houve um agravamento ainda maior da situação de quando deu entrada lá atrás, pode conseguir novos relatórios médicos e dar entrada novamente na justiça. Isso também é possível sim. Então, aí tem que verificar só se ganhou, se já teve essa segunda decisão em relação ao recurso do INSS, já ganhou ou perdeu, como que está, e conforme for, pode pedir, fazer uma nova perícia no INSS e conforme for entrar novamente na justiça. O José Barbosa, né, recebeu o benefício de auxílio doença há 2 anos e foi cortado. Ele recorreu para Brasília e foi negado. Aí ele quer saber se ele pode, né, pegar a documentação dele, reentrar com a causa com outro profissional, tentar um outro caminho. Então é interessante conversar com o profissional que o senhor já está, né? Verificar o que aconteceu, como está, se cabe entrar com outro processo ou não. Aí o advogado que o senhor escolheu, com certeza vai conseguir analisar e dar um posicionamento. É interessante conversar, perder, né? Infelizmente não se ganha todos os processos. Não é só o advogado, né, que acaba atuando ali, também tem o médico, tem médicos que dão bons relatórios, tem médicos que nem tanto, depois dependendo do juiz. Então aí cada caso é um caso, então tem que ser analisado. E é interessante destacar isso, né? Porque muitas vezes a gente observa isso, né? Nesse caso, quando se trata de benefícios, a justiça tem os seus prazos e às vezes acaba penalizando a pessoa porque tem uma demora jurídica aí. O INSS normalmente sempre recorre, né? Então a gente acaba esperando nas instâncias, isso faz com que demore um pouco mais, e existem casos que a pessoa realmente perde. O INSS ele está com uma demora assim, enorme para responder qualquer caso. Ele possui 23 mil funcionários para 71,3 milhões de segurados do INSS. Isso é um número assim, que ele está se reduzindo a dia, em razão da questão dos funcionários do INSS estarem aposentando e alguns falecendo mesmo. Então, em razão disso, vai diminuindo o número de funcionários, né? E nós temos os segurados e acaba não fechando aí essa conta. E então, assim, acaba demorando. Outra questão também, que agora nós não sabemos, assim, antes a gente já não dava para dar prazo, né? E agora ficou um pouco pior, porque o que acontece? Quando a alteração da lei previdenciária em 13 de novembro, também ocorreu uma alteração processual. O que isso significa? Antes, nós podíamos dar entrada com os processos previdenciários, por exemplo, aqui no caso de Batatais, que nós não temos Justiça Federal, podia dar entrada por aqui. Então, podia dar entrada aqui na Justiça Federal ou dar entrada na Justiça Federal em Ribeirão Preto ou Franca.
E agora, com essa alteração da lei, nós não vamos ter mais a opção de dar entrada aqui em Batatais, né? Estou dando um exemplo nosso mesmo. Nós não vamos poder ter mais essa opção de dar entrada aqui em Batatais. Todos os processos devem ir para Ribeirão Preto. E o que isso acarreta? Acarreta que nós não sabemos se vai acontecer uma maior demora, como que vão ficar esses processos, o que realmente vai acontecer. Porque com certeza vai aumentar em muito o número de processos da Justiça Federal, porém não temos notícias que eles vão colocar novos funcionários. Então isso pode sim atrasar ainda mais os processos, que o nosso judiciário já não era rápido. Perfeito. Aqui com a gente também a Elza, ela diz que recebe a aposentadoria, foi receber, ela notou que não veio o aumento. Ela pergunta a respeito disso, né? Por que será e se existe um prazo para esse aumento entrar em vigor. O aumento, ele vem só a partir agora de fevereiro. Então, assim, se em janeiro não veio o aumento, isso está correto. Porque o que acontece? O pagamento de janeiro, ele é referente ao salário de dezembro, ao mês de dezembro. Então, em janeiro não vem qualquer aumento. O aumento, ele vai vir a partir de fevereiro. E se realmente não houve qualquer aumento, é interessante procurar a própria Previdência Social mesmo, ou ligar no telefone 135. Então, liga nesse telefone ou procura a Previdência Social e verifica qual o motivo de não ter ocorrido esse aumento. Perfeito. Ainda com relação nessa questão do período específico, né, das ações, né, de desaposentação, reaposentação, as pessoas serão comunicadas a esse respeito. O Divaldo colocando aqui, né, se ele, né, que teve uma reaposentação, tem que entrar com uma ação para garantir a não devolução do valor, como é que a pessoa deve proceder? Então, nós não sabemos ainda certinho como o INSS vai se posicionar, mas provavelmente o INSS ele já começa a descontar o valor que foi pago a mais automaticamente. Então, provavelmente ele já começa a descontar e aí, posteriormente, a pessoa vai ter que entrar assim na justiça para conseguir barrar isso. Pode ser até através de mandado de segurança para fazer com que dê certo esses valores, para não parar, né? No caso, parar de descontar os valores que o INSS considera que pagou a maior de forma indevida. Perfeito. E eu acho que fica a dívida maior aí, né, nesse caso, né, é das pessoas que adquiriram um valor maior, né, no caso, e que estão há mais tempo recebendo aí da reaposentação, mas é lógico, né, que caso seja aplicado esse valor de restituição, ele vai ser numa parcela da aposentadoria. O que impacta diretamente na vida dessas pessoas, porque elas já vão ter o corte do que receber de reaposentadoria, já estavam acostumadas com aquele valor e mais um desconto, né? Então imagine o peso na vida desses milhares de reaposentados aí pelo país. Então, porque, né, o exemplo que nós, a pessoa, por exemplo, de 2 passou por uma renda de 4 mil. Então, ela vai voltar a receber os 2 mil, né, e ainda vai ter o desconto dos 30%, que é o que o INSS quer descontar. Mas lembrando que o STF falou que esses descontos são indevidos, então não devem ocorrer, tá? Então, não deve ocorrer qualquer tipo de desconto. E se ocorrer, a pessoa tem sim direito a procurar o judiciário para barrar totalmente esses descontos. Porque a pessoa recebeu de boa fé esses valores, não foi ela que ocasionou, o judiciário autorizou esse valor pago a mais, então autorizou esse pagamento e esses valores foram recebidos de boa fé e são de caráter alimentar. Então a pessoa não pode ter esses descontos desta forma. Thais, eu quero agradecer, como sempre, a participação, os esclarecimentos aqui no programa, esperar realmente aí, né, que a gente tenha uma solução que não prejudique as pessoas nesse caso e deixar o espaço sempre disponível, já que nós teremos muito mais discussões a respeito e até finalizar e concretizar toda a reforma. Obrigado pela presença. Obrigada. Essa questão da Providência são notícias assim, diárias que acabam saindo e até pacificar, ter todo o entendimento dessa questão da reforma da Previdência vai demorar um tempo aí. É sempre um prazer estar aqui e uma ótima tarde a todos.